mendigo negro expulso de um acampamento de pilotos surpreende a todos quando um F-22 aterrissa. O céu cinzento parecia desabar sobre a metrópole vibrante. A chuva caía em torrentes, lavando as ruas apressadas, enquanto as sirenes distantes permutavam com o som dos passos apressados de quem buscava abrigo. Lucas, um executivo de terno caríssimo e ego inflado, se viu frustrado, longe da segurança de sua luxuosa mansão. Um café acolhedor estava à sua frente e ele, por um capricho do destino, decidiu entrar e se abrigar dos dilúvios. O cheiro de café fresco pairava no ar, misturado com a brisa úmida e o som da chuva batendo nas janelas. No canto, um homem de negro de aparência cansada fazia algo inusitado. Falava fluentemente com turistas, que pareciam maravilhados. É assim que se negocia um preço justo para uma lembrança, ouvia Lucas de longe, intrigado. O mendigo, Daniel, exibia um conhecimento profundo de várias línguas. Sua oratória fluida, repleta de entonações, cativava quem o escutava. A curiosidade despertou um lampejo em Lucas, que se aproximou sem pensar duas vezes. Você fala muito bem, disse Lucas, com uma arrogância nas palavras, mas o sorriso de Daniel era genuíno. Obrigado. Uma vez fui professor universitário. A vida tomou um caminho inesperado. Para muitos, ele poderia ser somente um mendigo, mas Lucas pôde sentir a sabedoria escondida nas palavras dele. Entre sorrisos e histórias, uma amizade inesperada começou a nascer. Daniel falava de sua vida, seus desafios, e Lucas escutava, um contraste entre mundos que se colidia a cada frase. Porém, a sombra do passado de Daniel se aproximava. Ele não revelava tudo. Havia segredos que o atormentavam. Um rival de Lucas, sempre à espreita, capturou a essência da vulnerabilidade de Daniel numa conversa acidental e agora ameaça expor a verdade, um golpe certeiro para atingir Lucas. O clima entre eles, antes leve e descontraído, começou a se tornar uma arena tensa, repleta de preconceitos e vulnerabilidades. A chuva lá fora se intensificava, quase como se a cidade estivesse refletindo a agitação em seus corações. De repente, o som estrondoso de um jato cortou os céus. Um F-22 surgiu, aparecendo como um sonho distorcido, uma visão quase surreal no céu cinzento. Os dois homens, agora em um palco de incertezas, olharam para cima, em choque. O que aquilo significava? Era uma coincidência ou uma sinalização do destino? As pessoas ao redor pararam, todos os olhares voltados para o céu. Murmúrios inquietantes. O jato pairou por um momento, um espectro metálico em uma cidade afundada em medos e segredos. O coração de Lucas acelerou. Ele não sabia mais se estava em um café ou em um filme de ação. O passado, o presente e o futuro pareciam colidir ali, naquele instante, enquanto a chuva continuava a cair. E as vidas de Lucas e Daniel se cruzavam de maneiras inesperadas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O F-22 pairava silenciosamente nos céus. Sua presença imponente desafiando a gravidade e a lógica. Daniel e Lucas, ainda em choque, observavam aquele espetáculo quase surreal, como se suas vidas tivessem sido interrompidas por um filme épico. Mas no fundo, os temores e segredos ainda pulsavam entre eles. Um momento de tensão foi quebrado quando o motor do jato estourou em uma explosão ensurdecedora. A cidade fremeu. Lucas sentiu um aperto no peito. A chuva caía em cascata e a água começava a formar poças, refletindo a cena angustiante.
O jato começou a mergulhar, não para subir, mas para aterrissar de maneira forçada. Gritos surgiram, os turistas se afastaram. O clima de alucinação se transformou em pânico. Isso não pode estar acontecendo, pensou Lucas, os pensamentos borbulhando em sua mente. Daniel, por outro lado, estava fixo na cena. Seu olhar estava distante, como se tivesse visto algo que os outros não podiam imaginar. A expressão no seu rosto mudou, como se uma ficha tivesse caído. Ele deslizou a mão até o bolso do casaco e, em um movimento rápido, puxou um pequeno objeto. Um distintivo, moldado em metal, que reluzia sob a luz fraca da cidade. Lucas viu aquilo, e a realidade bateu como um soco no estômago. Você? O que é isso, Daniel? As pessoas ao redor começaram a se agachar, num impulso instintivo de se proteger. O silêncio da multidão era ensurdecedor. Daniel virou-se lentamente, um olhar de dor em sua face. Eu sou um piloto. Fui um dos melhores. Até que um erro me custou tudo. Esse jato, Lucas. Essa é a minha vida, que está indo em direção à Terra. Lucas não podia acreditar. O homem que ele considerava um mendigo, alguém cuja vida parecia estar em ruínas, era um ex-piloto. O peso da revelação afundou no peito de Lucas. Mas você estava aqui, vivendo. Nas ruas, o que aconteceu? A raiva e a compaixão lutavam dentro dele. Fui exposto à corrupção. Minha vida virou um jogo de poder e as vidas que envolvi pagaram o preço. Daniel disse, a voz embargada. Eu não sou apenas um professor. Fui um instrutor no exército. Fui cúmplice em coisas que preferia esquecer. Agora, esse jato pode ser a última chance. A cidade parecia tensa, enquanto o F-22 estava prestes a tocar o solo de forma abrupta. Quando as rodas finalmente fizeram contato, uma explosão de som ecoou pelas ruas, e uma nuvem de fumaça começou a se erguer. Daniel agarrou o braço de Lucas, e os dois foram jogados para trás com a força da explosão. A adrenalina disparou. O caos se instalou. Gritos. Correria. A fumaça obscureceu a visão. E em meio a tudo isso, Daniel voltou a olhar para Lucas, agora com um semblante que mesclava terror e determinação. Se eu não fizer isso agora, eles vão completar o trabalho. Você precisa ajudar. Precisamos desmascarar. Eles podem estar aqui. Aqueles olhos cheios de fervor ecoavam uma urgência. Lucas estava atordoado, não sabia como reagir. Mas uma coisa era certa. Tudo havia mudado. A verdade sobre Daniel e seu passado arrastava Lucas para um turbilhão. Enquanto tentavam se reerguer, as sirenes da polícia se aproximavam. O ar estava pesado com fumaça e segredos. O que mais Daniel estava escondendo? Quem eram eles? As palavras partiram de seus lábios, mas Lucas precisava de respostas. E a única certeza agora era de que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar em uma trama muito mais obscura do que ele jamais imaginou. O passado de Daniel não era o que parecia, e ele estava prestes a descobrir que nem a sua própria vida era o que ele pensava. Daniel e Lucas estavam caindo em um frenesi. O eco da explosão ainda martelava em seus ouvidos, e a fumaça parecia engolir o mundo ao redor. As sirenes da polícia se aproximavam, o barulho se misturando ao pânico da multidão. Com um puxão no braço, Daniel arrastou Lucas para um canto, longe dos olhares incrédulos e da confusão. A adrenalina pulsava nas veias de Lucas, enquanto ele tentava processar a verdade exposta. Sentiu-se perdido, atolado entre a dúvida e a urgência de Daniel. Eles vão querer me calar, Daniel gritou, a voz trêmula. Preciso recuperar o controle. Eles têm que pagar. Lucas olhou para o rosto de Daniel e viu algo ali que ele não havia notado antes. Um brilho de determinação, mas também de desespero. Olhos que conheciam a dor e a traição. Um homem quebrado, mas ainda com uma paixão ardente pela justiça. O que você quer dizer com eles? Lucas questionou, angustiado. Quem são essas pessoas? Antes que Daniel pudesse responder, um barulho ensurdecedor rasgou o ar novamente.
Lucas virou-se, apenas para ver um segundo F-22 passando, este mais baixo, como se estivesse prestes a descer. Mas em vez de um pouso controlado, o jato começou a girar de forma caótica. Ele estava em queda. Uma visão aterradora. "Cuidado!" Daniel gritou, puxando Lucas para o chão. E em um instante, o mundo deles virou um turbilhão de destruição. O jato colidiu com uma construção próximo, uma energia devastadora fazendo tudo voar em pedaços. Lucas e Daniel se cobriram, mas a pressão da explosão os arremessou para trás, o calor fulminante queimando a pele. Quando o caos se acalmou, Lucas se levantou, atordoado. A fumaça subia como uma serpente no ar, enquanto gritos de terror ecoavam por toda a parte. Ele se virou para Daniel, que estava em pé, mas seu olhar havia mudado. Em vez de desespero, havia uma frieza, uma clareza que o encheu de medo. "Daniel, você está bem?" Lucas perguntou, hesitante. Mas Daniel não parecia mais o mesmo. Com um movimento rápido, ele tirou o distintivo do bolso e apontou para Lucas. "Isso não é apenas um símbolo do meu passado, Lucas. Isso é o que eu sou, um agente." As palavras caíram como uma bomba. A expressão de Lucas ficou em suspense, tentando absorver a revelação. "Um agente? De quê? Que tipo de jogo você está me dizendo que está jogando?" Daniel olhou profundamente nos olhos de Lucas, sua expressão endurecendo. "Estava em uma missão há anos, uma missão que falhou. E agora, eles querem me eliminar por isso. Não sou apenas um ex-piloto, Lucas. Sou parte de algo muito maior. A verdade é que você estava no caminho, e eles vão te pegar também." O queixo de Lucas caiu. "Então você está me dizendo que a sua vida nas ruas não era só um resultado de um erro, mas de uma traição? Você se escondeu de um modo que chegou a esse ponto, e agora me trouxe para isso?" Antes que Daniel pudesse responder, o enredo se agigantou. O estrondo de um carro se aproximando, com o brilho pisca-pisca de luzes vermelhas. A polícia. Mas não eram apenas os oficiais normais. Lucas podia ver homens de terno e óculos escuros. Tudo muito ameaçador. "Precisamos ir, agora", Daniel afirmou, puxando Lucas para trás de uma parede de tijolos. Mas no fundo Lucas sentia que algo estava errado. Esse jogo de esconde-esconde não terminaria ali. "Estou dentro disso até onde você for, mas não posso confiar em você." Os olhos de Daniel brilharam. "Você não tem escolha. A vida que você conhece, os amigos que você tem, tudo isso pode mudar em um instante, e se eles te pegarem, não vão hesitar." As palavras de Daniel ecoaram no coração de Lucas. O medo corrompia seus pensamentos, enquanto a revelação se desenrolava diante dele. O ex-professor, o mendigo, agora um agente disfarçado em uma rede de mentiras e traições. Ele sentiu o nó na garganta, a incerteza esmagando sua mente. "O que fizemos agora?" murmurou. As imagens do jato caindo, ainda frescas em sua memória. E no meio de tudo isso, a voz de Daniel se tornou um sussurro. "Precisamos desmascará-los, Lucas. Se não fizermos isso, não sobrará ninguém. Agora, vamos." Ambos sabiam que o caminho à frente seria mortal, repleto de mistérios. E a única certeza era que nada mais seria como antes. Afinal, quem eram realmente eles? Lucas e Daniel estavam agachados atrás da parede de tijolos, o coração de Lucas batendo forte no peito. Ele sentia o ar pesado com a fumaça e com o peso das revelações que Daniel acabara de fazer. Um agente? Aquilo soava insano, quase surreal. O passado de Daniel estava mais entrelaçado à realidade de Lucas do que ele jamais imaginou. Mas antes que pudesse absorver completamente a ideia de que o mendigo que ele conhecia era, na verdade, um agente de uma missão fracassada, um estrondo cortou o ar. Com um rápido movimento, Lucas espiou por um buraco na parede. Carros da polícia lotavam a rua, e homens de terno preto saíam deles, com expressões implacáveis, como predadores à caça. "Precisamos sair daqui agora", Daniel murmurou, puxando Lucas, mas o pânico começava a dominar. Ele mal se lembrava de como tinham chegado até ali, mas a gravidade da situação forçava a correr. Dando um passo em direção à saída, Daniel hesitou por um momento. "Lucas, espere", ele disse, sua voz trêmula. "Preciso te contar mais.
Tem algo mais que você precisa saber. Ele olhou para Lucas com um misto de temor e determinação. A verdade é que eu não fui um agente normal. Eu fui um agente infiltrado, e a missão que fracassou envolvia você. Lucas ficou paralisado por um segundo. O que Daniel queria dizer? O que ele tinha a ver com a missão? O que? Era tão sério que merecia ser escondido? Lucas, você é mais importante do que imagina. Meu erro foi não te proteger, não ver o que estava acontecendo. Fui atraído para essa guerra e não percebi que você estava no meio dela. Eles são poderosos e, de alguma forma, você se tornou um alvo sem saber. A adrenalina se transformou em confusão e medo. Eu não entendo, Daniel, o que isso significa, porque eu sou um alvo. A expressão de Daniel mudava a cada segundo. Ele olhou profundamente nos olhos de Lucas e algo se quebrou. Porque você é meu filho. Essas palavras caíram como uma bomba. A mente de Lucas girou. Ele olhou para Daniel, tentando encontrar qualquer vestígio de verdade naquelas palavras. O quê? Você está dizendo? Você está maluco? Você nunca falou sobre isso? Eu sou o seu pai, gritou Daniel. A dor em sua voz era palpável. Fui forçado a me afastar quando você nasceu. A vida que levei me afastou de tudo. Depois tudo ficou mais complicado. Você foi alvo por causa da minha vida. A única forma de me proteger era me esconder. O mundo ao redor de Lucas parecia desaparecer. Ele lutava contra a onda de emoções. Frustração, raiva, a dor da traição e a confusão da revelação. Você me abandonou? Eu fiz o que achei que era certo na época. Eu precisava te proteger, não podia arriscar. Daniel estava quase em lágrimas. O olhar dele estava carregado de arrependimento, mas Lucas sentia que seria impossível perdoar. Não agora. A tensão aumentava, os homens da polícia se aproximando ainda mais. Eles podiam ser pegos a qualquer momento. Precisamos focar, Daniel disse, tentando recuperar a compostura. Se não sairmos daqui, tudo terá sido em vão. Eles estão atrás de nós. Mas a companheira de Lucas não era só adrenalina ou medo. Agora era a dor de saber que ele tivera um pai e uma vida que lhe fora tirada. O passado rugia. A explosão de um dos carros da polícia do lado de fora os fez estremecer. Strap! O som ecoou, e tudo ao redor começou a desmoronar. O caos estava prestes a se instaurar novamente, e o coração de Lucas disparou. Vamos! Daniel gritou, puxando Lucas para correr em direção. A saída, mas Lucas hesitou. A raiva ainda fervia em suas veias. Por que eu deveria confiar em você agora, pai? A palavra saiu como um veneno, mas Daniel não teve escolha. Ele apenas segurou o braço de Lucas e os dois dispararam em direção à única saída. As sirenes uivavam, e o mundo não fazia sentido. O que mais havia por trás das mentiras? O que mais poderia se despedaçar? Ambos estavam prestes a descobrir que, às vezes, o maior medo vinha dos segredos guardados e das verdades que não se quiseram enfrentar. A fuga estava apenas começando, e as revelações ainda estavam por vir. Lucas e Daniel correram em direção à saída, os sons da sirene se aproximando rapidamente. O que mais poderia acontecer? O coração de Lucas batia como um tambor. Precisavam escapar, mas tudo parecia um caos. Daniel puxava Lucas pelo braço, mas ele estava preso em pensamentos. As palavras de Daniel ainda reverberavam em sua mente. Você é meu filho. Era impossível de acreditar, mas a dor em seus olhos parecia genuína. Finalmente encontraram um beco escuro. Daniel olhou para trás, verificando se estavam seguros, e a tensão emanava dele. O que mais ele escondia? O que mais estava por trás daquela revelação? Vamos, precisamos ir. Daniel insistiu. Mas Lucas hesitou, o peso da verdadeira identidade de seu pai esmagando como uma tonelada de pedras. Como você pode me abandonar e voltar agora? Por que você não me procurou antes? Lucas disparou, sua voz tremendo de raiva e confusão. Não era seguro. Eu queria te proteger, respondeu Daniel desesperado. A voz dele era uma mistura de frustração e dor. O ambiente ao redor se sentiu vazio, a cidade um relâmpago de sombras e fumaça. Então, num instante, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, um tiro, e então outro. O eco ressoou nas paredes do beco,
Lucas ficou paralisado. O que foi isso? Ele sentiu o frio da realidade. Daniel foi atingido. O jato de sangue escorreu de sua lateral enquanto ele tombava. Não, não, Daniel! Lucas gritou, correndo até seu pai. O tempo parecia desacelerar. Cada batida do coração de Lucas pulsava como um alerta. Daniel estava deitado no chão, a dor gravada em seu rosto. Ele tentou sorrir, mas era um sorriso dolorido. Lucas. Daniel sussurrou. O olhar de Lucas se arregalou ao ver uma figura emergindo do fundo do beco. Um homem, de terno escuro, o rosto coberto por uma máscara. Você nunca deveria ter descoberto, disse o homem, frio e implacável. Quem é você? Lucas gritou, tentando entender. Mas o homem não respondeu. Em vez disso, ele levantou a arma e mirou direto para Lucas. Em um impulso, ele virou-se. Um segundo depois, Daniel ergueu a mão. E isso mudou tudo. Não, não! Lucas gritou, mas Daniel estava se levantando, como se estivesse fazendo um último esforço, como se quisesse proteger Lucas a todo custo. A arma disparou, e o tempo parou. Uma explosão de luz e som. Lucas fechou os olhos. O que aconteceu com Daniel? Ele não sabia. O que era real? O que ele deveria fazer? Quando abriu os olhos novamente, ele viu. Daniel não estava mais em pé. O corpo dele estava caído. E o homem de terno tinha desaparecido, como uma sombra na escuridão. A realidade despedaçou-se em milhares de pedaços. O homem que ele considerava um mendigo, que de repente se revelou ser seu pai, estava agora estendido no chão, imobilizado. O mundo ao redor desmoronou. Lucas lutava para entender. As lágrimas afloravam, uma raiva cega tomando conta. Mas então, a confusão tomou forma. Ele olhou para o distintivo que Daniel deixara cair. O mesmo brilho metálico que viu antes. Dando um passo à frente, Lucas pegou o objeto. Era um símbolo. Mas, não só. Havia algo mais. Algo que não estava ali antes. Um código. E as palavras de Daniel ecoavam em sua mente. Você é meu filho. Você é mais importante do que imagina. Com o coração na boca e a mente em chamas, Lucas se lembrou da verdade que agora parecia mais um sonho. Quem realmente era ele? Ele estava prestes a descobrir, quando a sirene da polícia soou mais perto. Precisamos ir. Agora. Ele não sabia de quanto tempo tinha até que a verdade chegasse. Mas tudo mudara. E a única certeza que restava era que o caçador havia se tornado a presa, e as máscaras caíam uma a uma. O que mais estava escondido sob a superfície? Que segredos estavam prestes a ser revelados? Lucas expirou fundo, determinado a desvendar a verdade que ligava não apenas Daniel, mas agora também a si mesmo. No meio daquele mar de incertezas, Lucas estava paralisado, segurando o distintivo na mão. Sua mente formada por uma tempestade de emoções. O corpo de Daniel estava no chão, e o eco do tiro ainda ressoava na sua mente. Ele olhou para o pai, e a dor daquela situação cortava seu coração. Mas ele não tinha tempo para chorar. Olhos ameaçadores se aproximavam. E ele sabia que precisava agir. Daniel, gritou, desesperado. O corpo de Daniel estava tão imóvel, tão pálido, enquanto a fumaça da explosão circundava a cena. Lucas sentiu o nó na garganta apertar. Ele tentou sacudir Daniel, mas era como se todo o peso do mundo estivesse em cima dele. E então, uma figura surgiu na escuridão do beco, imponente e familiar. Lucas se virou e congelou. Era uma mulher, alta, com cabelos escuros e um olhar intenso. Ela parou ali, olhando para eles com um ar de desdém. Você realmente não achou que escaparia tão facilmente, achando que o passado poderia ser enterrado assim, não é? Quem é você? Lucas perguntou, as palavras saindo como um sussurro. O rosto dela era familiar. Algo em sua expressão o fez sentir um frio na espinha. Você não me reconhece? Sou a razão pela qual seu pai está aqui.
nesse estado, disse ela, com um sorriso cruel. Meu nome é Elise, e você, Lucas, é muito mais do que um mero coadjuvante nesta história. Um pânico gelado disparou em Lucas. Que história? O que você sabe sobre mim? Eu sei que você é o último elo de uma cadeia de erros. Daniel aqui me deve algo e eu estou aqui para cobrar a dívida dele, disse ela, o tom insolente que a fazia parecer uma vilã de filme. Você é apenas uma peça no meu tabuleiro. Lucas olhou para Daniel, esperando que ele se movesse, que dissesse alguma coisa. Mas Daniel permanecia em silêncio, seus olhos fechados. Não, levante-se! Precisamos sair daqui! Gritou Lucas, mas a urgência não parecia ter efeito. Elise se aproximou. A confiança dela era palpável. Está vendo, Lucas? Você pode ser mais poderoso do que imagina, mas está completamente no escuro. Daniel sempre sabia que um dia você teria que fazer uma escolha. E agora essa escolha vem com um preço. As palavras dela ecoaram na mente de Lucas, e ele se lembrou das vezes que Daniel lhe contara histórias de confiança, de coragem. Mas o que isso tinha a ver com ele hoje? Está dizendo que eu sou algum tipo de alvo por causa dele? O que eu tenho a ver com a vida de um agente? Lucas perguntou, a voz começando a falhar. Oh, você tem tudo a ver. Você é o herdeiro de uma linhagem que muitos desejam destruir. O que eu fiz para chegar até aqui foi um desperdício. E agora o passado está cobrando sua conta. Se Daniel não voltar ao jogo, você sabe que eles não serão gentis. Com você. Lucas engoliu em seco. Ele nunca imaginou que poderia ser parte de algo tão grande e tão perigoso. Sentiu que sua vida recém-descoberta despedaçava mais uma vez. Você está mentindo. Isso não pode estar acontecendo. Não posso mentir sobre o que você já sabe. Sua vida é uma mentira. Você é mais do que apenas um homem de negócios, Lucas. Agora escolha. Você pode continuar fugindo ou pode enfrentar isso e descobrir a verdade por trás do que aconteceu. Antes que Lucas pudesse responder, o chão sob eles tremeu novamente. Ele ouviu os passos se aproximando e em um impulso decidiu. Eu não vou deixar isso acabar assim. Se você tem alguma verdade, então me mostre. Quero saber se há algo que meu pai estava escondendo. Eu preciso descobrir. Elise sorriu, mas seus olhos não tinham amor, apenas desafio. Então você decide ser um jogador, uma escolha arriscada, Lucas. Mas agora, o que você não sabe? O que você não sabe é que você não pode confiar em ninguém nesta mesa. Nem mesmo o seu pai. O mundo parecia girar em torno dele. O que ela tinha acabado de dizer? O que isso significava? Lucas olhou para Daniel, que ainda estava imóvel, lutando para entender a profundidade de tudo aquilo. Sentiu-se enganado, perdido mais do que nunca, enquanto os passos da polícia se aproximavam rapidamente. A única certeza era que a verdade estava se moldando em uma tempestade, e ele estava prestes a ser puxado para o olho dela. Vamos, Lucas. Elise, disse, estendendo a mão. Em um futuro a ser moldado. Mas primeiro, precisamos sair daqui, antes que a verdade te coloque em perigo absoluto. Lucas hesitou. Ele não sabia o que fazer. A vida que conhecia estava se desfazendo, e agora ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Mas até que ponto ele poderia confiar? O que realmente estava por trás do que a Elise falou? E quando Daniel finalmente despertaria para a revelação que mudaria suas vidas para sempre? Lucas estava paralisado, segurando o distintivo na mão, sua mente formada por uma tempestade de emoções. O corpo de Daniel estava no chão, e o eco do tiro ainda ressoava na sua mente. Ele olhou para o pai, e a dor daquela situação cortava seu coração, mas ele não tinha tempo para chorar. Olhos ameaçadores se aproximavam, e ele sabia que precisava agir. Daniel! Gritou, desesperado. O corpo de Daniel estava tão imóvel, tão pálido, enquanto a fumaça da explosão circundava a cena. Lucas sentiu o nó na garganta apertar. Ele tentou sacudir Daniel,
mas era como se todo o peso do mundo estivesse em cima dele. E então uma figura surgiu na escuridão do beco, imponente e familiar. Lucas se virou e congelou. Era uma mulher, alta, com cabelos escuros e um olhar intenso. Ela parou ali, olhando para eles com um ar de desdém. Você realmente não achou que escaparia tão facilmente, achando que o passado poderia ser enterrado assim, não é? Quem é você? Lucas perguntou, as palavras saindo como um sussurro. O rosto dela era familiar. Algo em sua expressão o fez sentir um frio na espinha. Você não me reconhece? Sou a razão pela qual seu pai está aqui, nesse estado, disse ela com um sorriso cruel. Meu nome é Elise, e você, Lucas, é muito mais do que um mero coadjuvante nesta história. Um pânico gelado disparou em Lucas. Que história? O que você sabe sobre mim? Eu sei que você é o último elo de uma cadeia de erros. Daniel, aqui, me deve algo, e eu estou aqui para cobrar a dívida dele, disse ela, o tom insolente que a fazia parecer uma vilã de filme. Você é apenas uma peça no meu tabuleiro. Lucas olhou para Daniel, esperando que ele se movesse, que dissesse alguma coisa. Mas Daniel permanecia em silêncio, seus olhos fechados. Não, levante-se. Precisamos sair daqui, gritou Lucas. Mas a urgência não parecia ter efeito. Elise se aproximou. A confiança dela era palpável. Está vendo, Lucas? Você pode ser mais poderoso do que imagina, mas está completamente no escuro. Daniel sempre soube que um dia você teria que fazer uma escolha. E agora, essa escolha vem com um preço. As palavras dela ecoaram na mente de Lucas, e ele se lembrou das vezes que Daniel lhe contara histórias de confiança, de coragem. Mas o que isso tinha a ver com ele hoje? Está dizendo que eu sou algum tipo de alvo por causa dele? O que eu tenho a ver com a vida de um agente? Lucas perguntou, a voz começando a falhar. Oh, você tem tudo a ver. Você é o herdeiro de uma linhagem que muitos desejam destruir. O que eu fiz para chegar até aqui foi um desperdício, e agora o passado está cobrando sua conta. Se Daniel não voltar ao jogo, você sabe que eles não serão gentis com você. Lucas engoliu em seco. Ele nunca imaginou que poderia ser parte de algo tão grande, tão perigoso. Sentiu que sua vida recém-descoberta despedaçava mais uma vez. Você está mentindo. Isso não pode estar acontecendo. Não posso mentir sobre o que você já sabe. Sua vida é uma mentira. Você é mais do que apenas um homem de negócios, Lucas. Agora escolha. Você pode continuar fugindo ou pode enfrentar isso e descobrir a verdade por trás do que aconteceu. Antes que Lucas pudesse responder, o chão sob eles tremeu novamente. Ele ouviu os passos se aproximando e, em um impulso, decidiu. Eu não vou deixar isso acabar assim. Se você tem alguma verdade, então me mostre. Quero saber. Se há algo que meu pai estava escondendo, eu preciso descobrir. Elise sorriu, mas seus olhos não tinham amor, apenas desafio. Então você decide ser um jogador. Uma escolha arriscada, Lucas. Mas agora, o que você não sabe é que você não pode confiar em ninguém nesta mesa. Nem mesmo no seu pai. O mundo parecia girar em torno dele. O que ela tinha acabado de dizer. O que isso significava? Lucas olhou para Daniel, que ainda estava imóvel, lutando para entender a profundidade de tudo aquilo. Sentiu-se enganado, perdido mais do que nunca, enquanto os passos da polícia se aproximavam rapidamente. A única certeza era que a verdade estava se moldando em uma tempestade, e ele estava prestes a ser puxado para o olho dela. Vamos, Lucas, Elise disse, estendendo a mão. Tem um futuro a ser moldado, mas primeiro precisamos sair daqui, antes que a verdade te coloque em perigo absoluto. No instante em que as palavras dela ecoaram no ar, uma explosão retumbou atrás deles. A sensação de calor e a onda de força os empurraram para frente, e o beco tremeu. Os tijolos e a poeira caíram enquanto Lucas se cobria instintivamente, e quando a fumaça se dissipou, um cenário quase apocalíptico se apresentava diante deles. O que Lucas viu a seguir fez seu coração parar. Daniel estava de joelhos.
Mas não era apenas o corpo dele que estava ferido. O lado de onde o tiro havia atirado começava a se transformar em algo grotesco. Um brilho metálico irrompeu do peito de Daniel, como se ele estivesse se desfazendo, revelando uma estrutura de metal por dentro. O quê? Lucas mal conseguia pronunciar. Ele não é o que você pensa, Lucas. Elise gritou, sua expressão de satisfação agora elevada. Daniel não é o seu pai. Ele é um projeto fracassado, uma máquina de guerra que eu criei e que agora eu estou aqui para destruir. A linha entre o homem e a máquina se estabeleceu e você estava no caminho, mesmo sem saber. Lucas manteve os olhos fixos em Daniel. A verdade parecia um pesadelo, um eco sombrio dentro de sua cabeça. Primeiro a revelação sobre sua paternidade, agora isso. O que restava de real? A dor se transformou em um turbilhão de emoções conflitantes. Ele sentia que tudo o que sabia estava desmoronando. Você não é humano? Alucinações de dor cruzaram o rosto de Daniel como circuitos perdidos. E ele olhou para Lucas com um olhar que misturava tristeza e determinação. Lucas, me escute. Estou tentando ser mais do que eu. Chega! Elise estourou, rindo de forma cínica. Essa cena é digna de um filme, mas agora você deve escolher. Mantenha-se ao lado dele, ou fuja e descubra o que realmente significa seu legado. Lucas se viu em uma encruzilhada. O que ele escolheria? Confiar em um homem que agora parecia mais uma máquina, ou confrontar o que Elise estava dizendo? Ele estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo, mas a confusão ainda o dominava. O que ele realmente conhecia? Ele precisava sair daquela situação, mas a urgência agora era mais intensa. A reconciliação entre o homem que chamou de pai e a verdade que estava se desenrolando diante dele parecia impossível. O que eu faço? Ele sussurrou para si mesmo, enquanto os passos das autoridades ecoavam mais perto. O caminho à frente estava obscuro e traiçoeiro, e Lucas se sentiu engolido pela incerteza. O que mais o esperava? Lucas estava paralisado, segurando o distintivo na mão. O desespero dominava. O corpo de Daniel estava ali, caído, enquanto a revelação de Elise pulsava na sua mente como um eco ensurdecedor. Ele olhava para o pai, ou o que pensava ser o pai, com o peito apertado. O que estava acontecendo? Ele não é humano? O questionamento ressoava como um mantra. Ele sorria, mas não havia compaixão em seu olhar. Sim, Lucas, essa máquina que você chama de pai foi programada para ser algo que ele não é. Uma arma. E você passou a vida achando que ele era seu salvador. A questão é, ele pode ser desligado a qualquer momento. O coração de Lucas disparou. Desligado? O que você quer dizer com isso? Um frio na barriga o deixou inquieto. Não podia ser verdade. Daniel não poderia ser apenas uma máquina. Ele foi projetado para servir, Lucas. Você não tem ideia do que representam a vida e a lealdade dele. Eu não sou só a razão do que aconteceu com ele. Eu sou a razão para você estar aqui hoje. O alvo. Eles te viram. E agora você precisa escolher de qual lado quer estar. Os gritos da multidão e as sirenes da polícia se tornavam mais altos, criando uma sinfonia caótica. O tempo estava se esgotando. Lucas olhou para Daniel novamente. Seu corpo metálico começava a brilhar, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Desperta, pai. O que você está fazendo? A raiva e o desespero ferviam. O olhar de Daniel se movia vagamente. Lucas, eu... Mas as palavras não vinham. Ele estava preso em sua própria armadilha. Uma máquina tentando ser humano. É isso que você realmente quer? Elise riu, um som que gelou a espinha de Lucas. Daniel não pode escapar deste ciclo. Ele não pode ser pai porque nunca deixou de ser uma máquina. E você, meu querido, precisa decidir. Unir-se a ele ou escapar. Engoliu em seco. Não vou deixar você ganhar. Ele não sabia se estava atacando Elise ou a verdade que se revelava. Ele queria acreditar em Daniel, mas as evidências estavam diante dele. Então, de repente, uma explosão ofuscante encheu o beco. O chão tremeu
e tudo ao redor parecia desmoronar. Lucas se lançou para o lado, protegido apenas pelas sombras do beco. Quando levantou os olhos, viu Elise sendo arrastada para trás por um homem que se aproximava, uma figura imponente e ameaçadora. "É hora de encerrarmos isso", disse o homem, com uma voz que parecia rimar com o poder. Ele estava vestido com roupas militares, um rosto sério e determinado. O olhar dele disparou na direção de Daniel. "Precisamos levar isso de volta ao controle. Você... Você se atreve a interromper?" Elise bramiu, mas não teve tempo de reagir. O homem sacou uma pistola e apontou para ela. O tempo pareceu parar. "Não!" Lucas gritou, enquanto sua mente girava. "Você não pode fazer isso." Ele se sentiu enraizado, equilíbrio perdido com o caos que se formava à sua volta. Mas não havia espaço para hesitação. Uma série de disparos ecoou, e Lucas viu as expressões de todos mudarem. O homem acertou Elise, e em meio a isso, uma luz intensa pareceu se desprender do peito de Daniel. Ele estava mudando, se reconfigurando. O calor de uma transformação inesperada cortou o ambiente. O corpo de Daniel começou a brilhar cada vez mais. "Lucas", ele gritou. Mas não era somente a voz. Era um comando. Uma ordem. "Leve isso. Vá." Lucas sentiu o peso de suas palavras. Algo dentro dele gritava que precisava sair. E quando viu o brilho atingir o ápice, soube que ia acontecer algo horroroso. Não era só o pai falando, mas o eco de um conflito entre o homem e a máquina, uma batalha que estava prestes a explodir. E então tudo se apagou. Uma onda devastadora irrompeu, fazendo a cidade tremer e pulsar. Lucas foi lançado para trás, atingindo uma parede, enquanto o mundo à sua volta se despedaçava. Quando ele voltou a si, a cena era diferente. Ele estava em um lugar que não reconhecia, longe do barulho, do caos. "Onde estou?" A voz dele flutuou no ar vazio. O que aconteceu com Daniel? Com Elise? A única coisa que restava era ele e o eco de uma verdade brutal. Tudo estava mudado. A linha entre amigo e inimigo, pai e máquina, se desfez em uma explosão de segredos e mentiras. Com a adrenalina ainda bombando, Lucas percebeu que talvez estivesse mais perto do que imaginava da verdade. "Eu preciso descobrir o que realmente está acontecendo." Uma nova força crescia dentro dele. Mas a pergunta agora era: a que custo? Lucas estava em choque, segurando o distintivo, enquanto as imagens do que havia acontecido ainda ecoavam em sua mente. Ele se levantou, tentando entender a nova realidade que o cercava. O corpo de Daniel, ou o que parecia ser Daniel, jazia no chão, quase como um mero objeto. As palavras de Elise ecoavam nas paredes do beco. Um projeto fracassado? Uma máquina de guerra? Ele se sentiu como se a terra tivesse desaparecido sob seus pés. Ele precisava dos fatos, entender a verdade. "Daniel, vamos, acorde!" gritou. Meu querido conhecido parecia estar longe, muito longe. E quando Lucas pensou que tudo já havia sido revelado, o caos começou de novo. Um rugido intenso cortou o ar. Era um som estrondoso, como se a cidade estivesse prestes a rachar ao meio. Lucas olhou para cima e viu uma silhueta colossal se aproximando. Era um segundo F-22, mas não era um jato qualquer. A aeronave estava descendo com uma velocidade impressionante, como se tivesse um único alvo. O pânico tomou conta dele, enquanto a realidade se desdobrava diante de seus olhos. Ele não poderia estar vendo aquilo. "Não, não pode ser", ele gritou, o coração na garganta. O jato não fazia esforço para desacelerar. E então, em um ato impensável, um feixe de luz saiu do F-22, azul e radiante, como um raio cósmico em direção ao beco. O impacto foi arrasador. Uma explosão de luz e som fez Lucas cambalear para trás. Ele não conseguiu gritar, mal conseguia respirar. De repente, tudo ficou silencioso. A fumaça tomou conta do ar e a visibilidade ficou comprometida. Mas no centro daquela confusão, algo começou a se formar. Lá no meio da fumaça, uma figura emergiu. Lucas se perguntou se era uma ilusão, mas quando a névoa se dissipou, ele viu. Era Daniel.
ou aquilo que deveria ser ele, agora envolto em uma armadura brilhante, uma fusão de metal e poder. O rosto, ainda reconhecível, era agora um holograma, uma fusão de circuitos e emoções. O olhar de Daniel não era mais triste, mas determinado. Lucas, eu fui projetado para ser mais do que isso. Agora sou mais forte, disse ele, a voz ecoando como uma mistura de uma máquina e um homem. Fui reprogramado para assumir a missão que deixei para trás. Lucas ficou sem palavras. Mas e se você não for mais meu pai? E se não houver nada humano em você agora? As palavras saíram como um sussurro, mas ele não poderia ignorar a verdade que pairava no ar. Eu sou o que você precisa, Lucas. A nossa linhagem não era só uma maldição. É uma força, Daniel disse, de forma intensa. E então, num movimento que fez o chão tremer, ele estendeu a mão. Use isso. O distintivo que Lucas segurava começou a brilhar, e ele sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo. Era como se tudo fizesse sentido agora. O peso da verdade que Daniel havia escondido não os separava, mas os unia. Não! Vocês não podem fazer isso! Gritou Elise, enquanto as luzes do F-22 piscavam ameaçadoramente. A presença dela parecia mais uma sombra do que uma ação. Você está arriscando tudo, Daniel. Mas antes que Lucas pudesse reagir, o F-22 disparou um feixe ainda mais forte, atingindo Elise em cheio. Em um instante, o que parecia humano se desmanchou em pixels e poeira. Uma explosão mágica tirou Lucas do chão, e ele se viu caindo em um novo lugar. Agora, ele não estava mais no beco. Mas onde estava? Ele olhou ao redor e viu um vasto deserto, um céu repleto de estrelas, e uma voz conhecida ecoou de novo. Era Daniel. Lucas, precisamos estar juntos. A verdade está muito mais além do que podemos imaginar. O coração de Lucas disparou. Não só Elise havia mudado tudo, mas o que era Daniel agora? Quais verdades estavam por trás dessa batalha? E mais importante, quem era ele que estava se tornando? Ele precisava descobrir, antes que fosse tarde demais. Lucas sentia o chão tremer, sob seus pés, enquanto observava Daniel, ou o que pensava ser Daniel, brilhando ali, uma mistura de homem e máquina. As palavras de Elise ainda ecoavam em sua mente, e a realidade que seu pai havia escondido se desdobrava como um filme de ação. Daniel, você é real? O que você realmente se tornou? O medo capturava sua voz, mas a determinação nas palavras de Daniel o agarrava. Eu sou mais do que uma máquina. Sou a ligação que temos, Lucas. E juntos podemos reescrever esta história. O olhar de Daniel reluzia com uma intensidade que foge ao entendimento. Lucas podia sentir a energia pulsando ao redor dele, como se o mundo estivesse prestes a explodir. Before Lucas pudesse processar a situação, ele viu o céu se iluminando de novo. Uma explosão de cores enquanto o F-22 se posicionava para um novo ataque. Precisamos agir, agora, gritou Daniel, e Lucas assentiu, sentindo as palavras de seu pai ecoarem em seu ser. Vamos, para onde? Lucas gritou, tentando entender o que deveriam fazer. O futuro se desenrolava como um labirinto. Uma corrida contra o tempo. Daniel apontou para uma porta que se abriu magicamente no horizonte. Aquela porta me leva ao centro do sistema. Lá podemos confrontar a verdade que Elise e aqueles homens querem esconder. Você está pronto para isso? Sim, Lucas respondeu com uma coragem que não sabia que tinha. Eles correram juntos, as sombras do passado e do futuro se unindo em uma jornada que definiu tudo. Enquanto cruzavam a porta, uma onda de luz os envolveu. E Lucas se sentiu flotando, seus temores desaparecendo em uma explosão de cor e som. Ele respirava fundo, a adrenalina preenchendo cada célula de seu corpo. Lá dentro, tudo era diferente. O lugar era vasto, repleto de luzes piscantes e feitos eletrônicos. É aqui que tudo começa. E termina, disse Daniel, seu tom grave. Precisamos encontrar a central e desativar o sistema que controla tudo isso. E se não conseguirmos? Lucas questionou. O peso da responsabilidade pressionava seu peito. Não podemos pensar assim. Temos que lutar pelos que amamos. Pela liberdade. Daniel respondeu.
e Lucas percebeu que o vínculo entre eles estava mais forte do que nunca. Enquanto caminhavam, vozes sussurravam ao redor, e eles perceberam que não estavam sozinhos. Figuras encapuzadas se moviam nas sombras, mas parecia que não tinham intenção de atacá-los. Dentro daquela sala, cada passo ressoava, e Lucas sentia o tempo passando como areia entre os dedos. Ao chegarem à sala central, algo elétrico no ar. No meio da sala, um painel brilhava, pulsando com a intenção de uma batalha iminente. Lucas se aproximou, seu coração acelerado. Ele sentiu a energia que emanava do painel, como se toda a verdade estivesse ali, à sua espera. Decidir, Lucas, Daniel disse, sua voz tremendo. Desativar tudo significa arriscar, mas também libertar. Então Lucas viu. A verdade era uma escolha, um vislumbre de um futuro diferente. Ele pegou o distintivo, agora brilhando intensamente, e com um movimento firme, pressionou o botão que estava bem na sua frente. Uma luz ofuscante se espalhou pela sala, e as vozes ao redor começaram a silenciar. A sensação era intensa, quase como se a realidade estivesse sendo reescrita. Vamos, Daniel, Lucas gritou, com um novo senso de confiança. Os dois se uniram, e a energia entre eles era palpável. Ao ativar o painel, tudo explodiu em cores, e Lucas viu flashes de memórias e planos que estavam sendo desfeitos. Eles estavam mudando o curso do que parecia ser uma maldição. Estavam criando um futuro onde eram donos de suas próprias histórias. Quando a luz finalmente clareou e a névoa se dissipou, Lucas se viu de volta na movimentada rua da cidade. Ele olhou ao redor, sentindo o coração pulsar. Onde estava Daniel? O que agora restava da antiga realidade? Será que aquela luta os havia unido para sempre? Ou seriam separados por suas escolhas? E assim, enquanto a vida ao seu redor pulsava e as pessoas seguiam normalmente, uma dúvida permanecia. O que mais o futuro reservava? E a verdade sobre sua linhagem ainda permanecia obscura, como ecos de uma história a ponto de ser revelada. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão abalar suas emoções. E não saia daí, que a próxima história está esperando por você. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar este canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho inesperado, porque eu quero saber o que vocês estão pensando. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa reviravolta incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e se tornar parte dessa comunidade. Lembre-se, você já pode clicar na tela para seguir a próxima história emocionante que vai te prender.